Olá pessoal, meu nome é Roger Godinho, eu sou cardiologista intervencionista e sou editor do site Triple Y. Hoje eu estou aqui com dois grandes colegas, grandes amigos, por favor, se apresentem. Meu nome é Bruno Failassi, também sou cardiologista intervencionista, formado pelo INCOR. Atualmente resido em Belém, coordeno 2 serviços lá e topamos esse desafio aí para bater esse papo. Pedrinho. Olá, meu nome é Pedro Melo, sou cardiologista intervencionista, fiz minha formação aqui também no INCOR, é um prazer estar aqui de volta. É isso aí, o Pedro ficou um tempo fora, está voltando agora esse ano e vai se juntar ao time de cardiologia intervencionista do INCOR. Bom, hoje o assunto é um assunto muito interessante que está ganhando cada vez mais espaço dentro da cardiologia intervencionista, que é a oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo. A gente sabe, né, que a fibrilação atrial ela está relacionada, a gente sabe disso há muito tempo, que ela está relacionada a acidente vascular cerebral. Né? Desde o estudo Framingham, que foi publicado há décadas atrás, a gente sabe que o paciente que tem uma FA crônica não valvar, ele tem 4 a 5 vezes mais chance de ter AVC do que o paciente que não tem FA. Né? E parece que em torno de 25% de todos os AVCs são relacionados à fibrilação atrial. Então eu queria começar a discutir com vocês, né, o porquê que a gente precisa de uma alternativa para o tratamento, para a prevenção do AVC nos pacientes com FA, né, e qual que é o mecanismo principal envolvido no AVC no paciente portador de FA não valvar. Roger, se a gente for imaginar, né, no Brasil, em torno de 2,5 milhões de pacientes têm FA não valvar, é muita gente. E cerca de 35%, 40% desses pacientes não tomam anticoagulante, também é muita gente. E o AVC está aí, né? O AVC está aí, muito frequente, muito desabilitante. Então a gente precisa tratar direito nossos pacientes, né? Então a gente sabe que a anticoagulação é a primeira alternativa, a primeira opção de tratamento. Então quem tem indicação e não tem contraindicação precisa tomar essa medicação. Mas aqueles pacientes que não podem tomar por qualquer motivo, e isso a gente vai discutir, né, ao longo desses minutos, a gente precisa ter uma alternativa, e a oclusão do apêndice atrial vem muito forte, né, vem com uma alternativa muito importante para a gente proteger esses pacientes do AVC, né, na FA não valvar. Pedrinho, e qual que é o mecanismo, fala um pouco do mecanismo do AVC no paciente portador de FA, de onde que vem o trombo principalmente, qual que é a lógica desse procedimento? Roger, a gente sabe que a lógica para o fechamento do apêndice atrial para a redução de AVC embólico, isso se explica pelo mecanismo relacionado a esses eventos, que é a formação de trombo no interior do átrio esquerdo, mais precisamente no apêndice atrial esquerdo, que é uma região de baixa contratilidade, de fluxo mais lento, onde são formados a maioria dos trombos no interior do átrio. Então, isso desde os pacientes cirúrgicos submetidos à cirurgia de troca valvar, a oclusão do apêndice concomitante à troca valvar nos pacientes cirúrgicos estava associada a uma menor taxa de AVCs no segmento, comparado a nenhum tratamento. Hoje, nós temos diversas alternativas de anticoagulantes orais, que são alternativas seguras, eficazes em reduzir a incidência de AVC na população com fibrilação atrial. Porém, ao longo da jornada desses pacientes, ao longo da vida, com o envelhecimento, com o surgimento de novas comorbidades, o uso de medicações, é frequente que esses pacientes tenham ou uma anticoagulação inefetiva por interrupções, ou apresentem sangramentos. E nesse ponto, agora nós temos uma alternativa percutânea para fazer o fechamento do apêndice atrial, que é a região onde se formam a grande maioria dos trombos, de forma não invasiva. Certo. E assim, a gente, cardiologista, gosta muito de score, né? E hoje em dia a gente tem score para quase tudo. Né? Então, para paciente que tem fibrilação atrial crônica não valvar, a gente tem um score de risco de AVC, que é o CHA-2-VASc. Comenta um pouco, Bruno, do CHA-2-VASc para a gente. Antigamente, né, isso da minha formação, a gente tinha apenas o CHADS, que previa AVC, mas via-se a necessidade da gente melhorar esse score. Então foi criado o CHA-2-VASc, que é um score, é um acrônimo, né, que na verdade engloba várias comorbidades, várias situações do paciente, e isso nos ajuda bastante a dizer qual paciente a gente precisa anticoagular ou não. Então nesse acrônimo a gente tem insuficiência cardíaca, hipertensão,
idade, dependendo da idade vai pontuar mais ou menos, diabetes, AVC, doença vascular periférica, o sexo feminino pontua também. Doença vascular como um todo, né, na verdade. Exato. Aorta, infarto prévio. Certo. E aí quando você vai somando pontos, né, nesses scores, e homens com Chades-Vasque de 2 para cima e mulheres de 3 para cima, você precisa anticoagular esse doente. O risco de AVC é muito alto. Quando você tem um ponto a menos, você deve considerar alguma medicação, pode ser anticoagulante, um antiplaquetário, mas paciente com alto risco de evento embólico, você precisa proteger porque esse paciente vai ter AVC. E do outro lado, Pedro, deixei o mais difícil para você agora, o Hasbled, o risco de sangramento. Fala um pouquinho desse outro score, que também é um outro acrônimo, né? Também é um outro acrônimo, também é um score de risco que é amplamente difundido, pode ser facilmente calculado. E esse score, ao contrário do Chades-Vasque, ele se refere ao risco do paciente apresentar sangramento. E são scores que, idealmente, devem ser feitos os dois scores para o mesmo paciente. Por um lado, você vai calcular o risco de AVC e, pelo outro, você vai calcular o risco de sangramento. Seria uma forma de você fazer um risco-benefício da terapia anticoagulante individualizada. Quanto maior o score Hasbled, ou seja, quanto mais fatores de risco que compõem esse score, como hipertensão descontrolada, doença hepática descontrolada, diástase hemorrágica, uso de medicações que interferem com a anticoagulação, a cada ponto somado nesse score, o paciente apresenta uma chance maior de experimentar um sangramento. E para esses casos, o dispositivo de fechamento percutâneo do apêndice atrial pode ser uma alternativa segura e não inferior à anticoagulação. Certo. Então, só pra gente... E aí, nesse cenário, acho que o número-chave do Hasbled é o 3, né? Então, maior ou igual a 3, é um alto risco de sangramento. Você dá anticoagulante para esse paciente, você fica com receio maior. Não que o paciente com pontuação 1 ou 2 não vá sangrar, né? Você vai colocar na balança, mas o número 3 eu acho que a gente tem que ter em mente para poder evitar uma anticoagulação mais agressiva. Perfeito. Só para a gente não se perder na conversa, então para a gente botar a gente traçar aqui um plano de ação, né? O paciente que tem fibrilação atrial não valvar, certo? Tem baixo risco para sangramento, que tem um Chades-Vasque, vamos supor que seja homem, maior ou igual a 2, baixo risco de sangramento, não tem contraindicação à anticoagulação e é um bom aderente ao tratamento. Conduta nesse paciente. Anticoagulação, dando preferência aos anticoagulantes novos, diretos, né? Perfeito. A varfarina hoje, para FA não valvar, já está em desuso. Esse é o paciente para a gente anticoagular. Candidato ideal, terapia anticoagulante oral. Perfeito. Perfeito. Paciente com indicação de algum tratamento para profilaxia de AVC com FA, mas que tenha risco de sangramento alto ou uma contraindicação à anticoagulação. Esse é o paciente para a gente pensar em oclusão percutânea de apêndice atrial esquerdo. Pedro, fala um pouco do procedimento, dos passos do procedimento, de como é que ele é feito. Bruno, você complementa, por favor. Bom, então o procedimento, obviamente, ele é feito sem cortes, através de um acesso percutâneo de uma veia, da região da virilha, da veia femoral. Através do sistema venoso é feito um acesso às cavidades esquerdas do coração, através de uma punção transeptal. O procedimento, por conta da punção transeptal, ele precisa ser obrigatoriamente guiado pelo ecocardiograma transesofágico ou o ecocardiograma intracardíaco. Isso é interessante, porque o transesofágico, quando você faz o transesofágico, durante um procedimento, usualmente está associado à anestesia geral. Exato. O eco intracardíaco, nem sempre, né? Então, muitos serviços já estão fazendo esse fechamento do oclusão do apêndice atrial esquerdo com sedação, sim, utilizando o eco. Porque se a gente for imaginar que são pacientes idosos, frágeis, de alto risco, quanto menos invasivo você for, melhor para o paciente. Exatamente. Obviamente que você, talvez com o eco intracardíaco, que é o ICE, que a gente chama, você aumenta um pouco o custo, né, do procedimento, mas você diminui o custo de internação. Talvez internação, Exato. talvez A agressão diminui, o custo Exatamente. diminui. Desculpa, cortei você, Pedro, pode continuar, desculpa. Então, o ecocardiograma, seja o ecocardiograma transesofágico, que é mais comumente disponível no nosso meio, que está associado à intubação para o procedimento, ou o eco intracardíaco, vão ser utilizados para guiar essa punção transeptal.
E uma vez, a punção transeptal atinge o átrio esquerdo, é realizada a oclusão do apêndice através de um dispositivo que vai não só ocupar o interior do apêndice atrial, como fazer a cobertura do ósseo do apêndice, evitando que algum êmbolo, algum coágulo se desprenda do apêndice atrial e atinja a circulação, chegando até o cérebro. No planejamento desse procedimento, é preciso fazer uma medida do apêndice atrial, né? Vão contar as dimensões do apêndice atrial na região onde a prótese vai ser implantada, o diâmetro também ao nível do ósseo. Esse planejamento ele pode ser feito idealmente através de uma tomografia cardíaca, caso o paciente tenha uma função renal que permita esse procedimento, ou pode ser feito também com alguma discrepância em comparação à tomografia pelo próprio ecocardiograma transesofágico anteriormente ao procedimento, para auxílio na seleção do device. É um procedimento que está associado a uma internação muito curta. Os pacientes, em geral, recebem alta de forma precoce no primeiro dia depois da intervenção, no segundo dia. Taxa de complicação descrita é baixa, com o tamponamento cardíaco sendo a principal complicação, que também frequentemente pode ser resolvida sem a necessidade de cirurgia, também de forma percutânea. Certo. E alguns tips and tricks que a gente tem que prestar atenção, né? Imagina que a gente está colocando uma prótese, né, uma estrutura que ela, via de regra, ela tem o seu ósseo um pouco maior do que o seu fundo, né? Então, precisa ser muito bem medido esses detalhes que o Pedrinho falou. E uma dica super importante que a gente tem que ter em mente é, quando for fazer a medida do paciente, ele precisa estar muito bem hidratado. Porque esse átrio ele vai estar mais dilatado, você consegue ter uma real medida da dimensão atrial, para não escapar a prótese, né? Para não ficar apertado, enfim. Então, quando você for fazer a hidratação, quando você for fazer a tomografia, né? Além de proteger a função renal com hidratação, você expande o átrio, expande o apêndice atrial, e aí você consegue ter uma medida bem efetiva. E aí, paralelamente no dia, acho que é de bom tom o ecocardiografista medir, a gente fazer uma angiografia, né, medir também, sai um pouquinho de sala, faz as medidas, para a gente entender qual que é a melhor prótese para esse paciente e não ter nenhuma complicação. E outro tips and tricks também é o local de punção no septo, né? Então, quando você está fazendo qualquer procedimento que precise fazer o acesso do lado direito do coração para o lado esquerdo do coração, a gente tem que ter, obviamente, noção do que a gente está fazendo, mas dependendo da estrutura que você for abordar, tem um local diferente de punção, né? Então, especificamente do apêndice atrial, o ideal é que você puncione inferior-posterior, né, mais baixo, para você atacar o apêndice de baixo para cima e ter uma melhor coaxibilidade da prótese para ela não escapar, enfim, para ela ficar bem posicionada. Bem posicionado, perfeito. E hoje a gente tem, obviamente, várias opções de prótese, né? Acho que todas elas são autoexpansíveis, né? Feitas de uma liga chamada nitinol. Aliás, acho que um vídeo que a gente poderia fazer no futuro é falar só sobre nitinol, só né? sobre nitinol. O nitinol, ele mudou a cardiologia intervencionista. Acho que quem inventou o nitinol tinha que ganhar o Nobel de Medicina, porque realmente a utilização é muito versátil, né? Bom, a gente já está caminhando para o final, né, do nosso vídeo. Queria falar um pouco sobre o pós-procedimento, né? O Pedro comentou que a internação é curta, né, que o procedimento usualmente é seguro no início, lá atrás, quando iniciou, a chance de complicação é um pouco maior, né, principalmente tamponamento. Hoje em dia, a maior parte dos serviços lidam com complicações aí na taxa de menos de 2% e com índice de sucessos maiores do que 90% a 95%. Né? Então é um procedimento muito seguro, a gente praticamente já virou essa página da segurança do procedimento. O paciente vai para casa, alto risco de sangramento, ou que não toma anticoagulante, né, ou não pode tomar anticoagulante. Qual que é a terapia pós-procedimento desse paciente? Esse paciente fica com o quê? A gente, é uma decisão difícil, né, que tem que ser sempre discutida com a família. Porque imagina que esse paciente, via de regra, ele tem alto risco de sangramento. Certo. Mas a gente precisa, na fase inicial, deixar ele anticoagulado, né? Está na fase de epitelização da prótese, ainda muito fluxo turbilionar. Então, dependendo da prótese, você precisa pelo menos de 45 dias de anticoagulação. Depois você passa, né,
até 6 meses com dupla antiagregação e depois disso você pode deixar só monoterapia com antiplaquetário. Via de regra OS, mas já vi gente usar clopidogrel. Mas tem aquele paciente de altíssimo risco que está sangrando, então você tem que... Que você não tem condição nenhuma de usar anticoagulante mesmo, né? Exato. Aí você vai ter que botar risco-benefício, antiplaquetário, por um tempo menor, deixar a monoterapia o mais precoce possível, porque senão ele vai sangrar, e o sangramento é tão maléfico, né, quanto o evento embólico. Pedro, o que você pensa de perspectivas futuras para a oclusão percutânea do fechamento atrial, do apêndice atrial esquerdo? Roger, eu penso que os dispositivos, a geração atual, ela já é segura, o procedimento já é feito de forma segura e não inferior à anticoagulação, porém ainda existe espaço para melhorias e inovações nesses dispositivos, né? Então, algumas complicações do implante do device, como por exemplo trombose do device, trombose do dispositivo, ainda estão presentes, principalmente nos primeiros meses depois de anticoagulação. Leak, né? Leaks, na verdade, perfeito. É outra preocupação no segmento desses pacientes, é importante, depois do implante, nos primeiros 6 meses, que seja feita uma avaliação da oclusão de fato do apêndice, ausência de fluxo próximo do dispositivo. Em termos de sizing, de escolha de dispositivo ideal, nós temos múltiplas anatomias de apêndice atrial, alguns apêndices atriais têm anatomias mais bem complexas, desafiadoras, né? Formato de asa de galinha, ou de biruta, windsock. Então, ainda existe campo para inovação na tecnologia, sem dúvida. Bruno? Pegando o gancho disso que o Pedro falou, na minha opinião, cara, eu acho que a indústria precisa fazer novos estudos, né? Acho que estudo é sempre importante, mas tentando ser um pouco mais agressivo. Que sentido? Diminuir ainda mais a anticoagulação nesse paciente pós-procedimento. Comparar a prótese, né? A gente ainda não tem nenhum grande estudo comparando as próteses entre si, para saber se tem alguma que nesses pacientes com alto risco de sangramento a gente consegue tirar um anticoagulante antes. Então acho que tem muita coisa para ser estudada. A gente já chegou no nível de complicação muito baixo, 0,5%, 1%, depende do estudo. Uma taxa de sucesso muito elevada, mas ainda tem o que melhorar. Eu acho que essa parte de anticoagulação, de esquema terapêutico, né, tem o que a gente segue, as orientações, mas eu acho que a gente precisa ir atrás de uma maneira, de uma estratégia mais agressiva para a gente diminuir o risco desses pacientes do evento hemorrágico. Perfeito. Não, só complementando, nessa decisão do esquema, do regime antiplaquetário ou anticoagulação após a oclusão do apêndice, essa decisão ela tem que ser individualizada, porque os pacientes, mesmo selecionados para fechamento de apêndice, eles possuem riscos de sangramento diferentes. Alguns pacientes são completamente contraindicados à anticoagulação, muitas vezes esse é o motivo do encaminhamento para o procedimento. Então, nesses casos, existem dados de registro de mundo real, esses pacientes estão sendo tratados e estão recebendo apenas dupla antiagregação. Certo. Por contraindicação absoluta à anticoagulação. Sim. Exato. E assim, e lembrando, né, que como o Bruno comentou anteriormente, a maioria desses pacientes que têm FA, fibrilação atrial de causa não valvar, e que são com alto risco, apresentam alto risco de sangramento, são pacientes idosos, né? E o sangramento não é uma complicação benigna, de uma forma geral. É uma complicação maligna, né? Associada a uma morbidade muito alta e uma mortalidade, dependendo do local, né? E da recorrência do sangramento muito elevada. Então, eu acho que quando a gente, hoje, né, a gente fala de fechamento de oclusão percutânea de apêndice atrial esquerdo, eu acho que o que me vem em mente, principalmente, é o paciente que já sangrou, né? Ele já sangrou. O paciente estava em uso de anticoagulante, e por algum motivo ele teve um sangramento gastrointestinal, ou teve um sangramento mais grave ainda, né, eventualmente estenose central, né? Então, esse paciente, né, é o paciente que eu fecharia o apêndice e não anticoagularia mais. Né? Para mim, isso aí é cristalino. E a gente, como o Pedro comentou, a gente tem hoje um certo respaldo, né, de registros, né, de alguns estudos menores, né? Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, a recorrência do sangramento nesse paciente é um evento muito, muito ruim, né, de uma forma geral. Bom,
queria agradecer a todos, achei que a conversa foi muito bacana, agradecer ao Bruno, que veio de Belém aí, nos visitar, Pedro, e espero que vocês tenham gostado do vídeo, e confiram lá as novidades que a gente tem no site, que saem semanalmente, espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado.